do Senhor. E a desculpa que eu dava era que eu sempre estava de férias. Minha mãe falava: meu filho, você precisa voltar para a igreja. Eu falava: mãe, eu não saí da igreja, eu estou de férias. Amém? Férias essas que, graças a Deus, acabaram. Aleluia! Nem sequer no trabalho, que desde essa época nem no trabalho eu tirei mais férias. Deus é bom demais, amém? Então, por isso eu estou alegre e expresso essa minha gratidão a Deus. A palavra de Deus, a qual nós lemos, nos fala, aqui parece até um pouco assim, difícil até para o irmão entender, porque fala: e este é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Mas como assim? Ela é estéril? E a Bíblia fala que ela já estava no 6º mês da sua gestação. Amém? Só esse versículo aqui praticamente já fala tudo. Só quem pode fazer isso é o nosso Deus. Amém? A Bíblia aqui, isso aqui era o anjo Gabriel falando para Maria. E se falava a respeito de Isabel. Quem era Isabel? Isabel, segundo a palavra, nós vamos ler aqui, vamos recuar um pouco atrás aqui a história, para os irmãos venham entender melhor. Lá no capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Essa Isabel era a qual nós falamos ali à frente. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo imprescindivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles viviam debaixo da graça, debaixo da unção de Deus, estavam praticando o Evangelho do Senhor. No versículo 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Deus tremendo. A Bíblia fala que ela recebeu uma promessa de Deus. E aqui nos diz que esta mulher era estéril, e eles estavam no templo, orando, buscando ao Senhor. Ela recebeu uma promessa, e a Bíblia fala que a idade dela já era avançada. E nós sabemos que naquela época, uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar um filho, ela era considerada maldita, amaldiçoada por Deus, talvez porque cometesse algum pecado. Então nós entendemos aqui quanta humilhação essa mulher não passou, quanto sofrimento ela não passou, mas ela estava de pé, ela estava buscando a Deus, continuava ela e seu marido, diz que juntos. Então os dois estavam na casa de Deus. E mais à frente: e acontecendo que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, ele estava exercendo a sua função, ele era um sacerdote, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Ele estava no altar do Senhor oferecendo incenso, e toda a multidão do povo estava lá fora orando a hora do incenso. Então, o que eu aprendo com esta palavra? A Bíblia nos relata que ele estava oferecendo o incenso. O incenso naquela época era uma forma de adoração a Deus. O sacerdote pegava seu incensário, entrava no Santo dos Santos e ali fazia todo aquele ritual, todo aquele trabalho, ofertando ao Senhor. E o povo não podia entrar na época. O povo ficava lá fora, no pátio. Então, o povo também estava orando. Mais uma que nós aprendemos aqui: é através da oração que nós alcançamos o milagre. É através da oração que nós alcançamos a nossa vitória. Amém? Hoje é noite de domingo e nós celebramos aqui, costumamos celebrar o culto da família. E nós vamos aprender algo aqui com esse casal, justamente com esta família. Diz assim: e Zacarias, vendo, turbou-se em cair temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. O anjo falou a Zacarias: não temas, a tua oração foi ouvida. Então, para você que está aqui nesta noite, que veio buscar uma resposta, que veio buscar algo da parte de Deus, ele fala para você: eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho ouvido o seu clamor. Amém? Amém. Diz mais aqui: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento,
porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Então o anjo fez uma promessa que eles teriam um filho e que ele seria um profeta, que ele pregaria a palavra de Deus. Mas aqui a Bíblia também nos conta que Zacarias ele ficou espantado, ele se espantou por quê? Ele já era avançado de idade, mas como que pode isso? Minha mulher vai gerar um filho, nós não somos idosos, digamos assim. Então ele duvidou da palavra do anjo. O que aconteceu? O anjo disse: você ficará mudo até que essa criança nasça. Amém? Então, nesta noite, você que tem uma promessa de Deus, você que foi escolhido por Deus para estar aqui nesta noite. Por que escolhido? Porque muitas das vezes você até pensou no seu coração: eu vou lá apenas para ouvir, apenas para ver o que se passa ali. Não, foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu até aqui. E Ele, nesta noite, tem resposta para a tua oração. A Bíblia fala que Ele ouviu o clamor daquele casal, daquele sacerdote, daquela mulher. Da mesma forma, Ele nos ouve a nossa oração. Amém? Você que está orando, você que está buscando a Deus, muitas das vezes você chega até criar uma dúvida no seu coração: será que Deus está me ouvindo? Será que meu clamor tem chegado até o Senhor? Por que isso acontece? É claro, devido às circunstâncias, devido àquilo que nós viemos passar, nós achamos que seria algo impossível. E Deus, e você não vê resposta imediatamente, você leva a crer que Deus não te ouviu. Mas nesta noite, o Senhor me escolheu para dizer para você: eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho ouvido a sua oração. Amém? Lucas capítulo 1, 36 nos fala desse milagre de Deus. E é como nós lemos lá no 37, porque para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Para Deus nada é impossível. Amém? Até aí tudo bem. Você falou que para Deus nada é impossível. Mas o mais importante que você saiba nesta noite está lá no livro de Marcos 9, versículo 23. Diz: tudo é possível ao que crê. Deus é o Deus do impossível, mas você precisa crer. E a palavra é bem clara em dizer que tudo é possível àquele que crê. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa crer, você precisa ter fé. Amém? Lá em Zacarias, Isabel, eles eram judeus. E a Bíblia fala que eles estavam oferecendo o incenso a Deus. E hoje esse incenso é representado através da nossa oração. Nós estamos na casa de Deus. Então já foi falado desde o início, desde a hora que o pastor Idelei falou, amém, o louvor, nós temos visto Deus falar aqui tremendamente neste lugar. E falou sobre oração, falou que Deus ele não tem nos abandonado. E é justamente isso que está no contexto no qual nós estamos lendo e vamos falar mais adiante. Amém? Deus ele é o Deus do impossível, Deus das causas impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 15, versículo de número 7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então nós entendemos que nós temos que estar ligados ao Senhor. Ele disse que se você estiver em mim, eu estarei em vós, tudo o que pedires será feito. Lá em 1 João capítulo de número 3, versículo de número 22, diz assim: e qualquer coisa que lhe pedires, dele a receberei. Dele quem? Do Senhor. Dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Guardamos os mandamentos. Então é preciso ter uma obediência. Nós precisamos ter temor do Senhor. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos que crer nessa palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 14 também vai nos dizer assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, segundo a vontade de Deus. Então muitas das vezes nós queremos pedir ao Senhor algo e Deus sabe que aquilo vai ser para a nossa perdição, nós não estamos preparados para receber. Então se for da vontade de Deus, ele vai conceder sim, mas se não for, Deus vai lhe preparar para mais à frente e lhe conceder, que a Bíblia fala que ele tem prazer em nos abençoar.
E por que nós temos orado e muitas das vezes nós não estamos recebidos? Já aconteceu isso, né? Nós oramos e nós achamos que nada está acontecendo. Por que eu tenho clamado? Por que eu tenho buscado? Será o que está acontecendo? Amém? A Bíblia fala que Jesus ele estava participando de umas bodas lá em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus, Maria, ela identificou, ela percebeu que havia faltado o vinho. E ela foi aonde? Foi diretamente a Jesus. Ela foi diretamente a quem podia fazer o milagre. E nesta noite o que eu quero dizer para você: você está no lugar certo. Você procurou o Senhor. Você procurou aquele que pode te justificar, aquele que pode tomar a sua causa, aquele que pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Então que o Senhor venha abrir o seu entendimento, o nosso entendimento nesta noite. Para quê? Para nós identificarmos, para nós vermos o que tem faltado na nossa vida. Amém? Você não deve procurar qualquer pessoa. A Bíblia fala que ela foi sábia, ela procurou a Jesus. Então procure o Senhor. Amém? Só Ele pode fazer por você aquilo que você veio buscar nesta noite. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, e acharei, batei e abrir-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. E lá em Apocalipse 3:20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei convosco. E mais à frente, lá em Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas das vezes nós vemos isso ao inverso. A pessoa tem resistido a Deus, Deus tem batido no seu coração, Deus tem falado contigo e a pessoa tem se fechado. Então por isso, muitas das vezes você tem clamado, você tem buscado e parece que nada está acontecendo. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos sujeitar a Deus, se humilhar diante dele e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Então o que é que nós tiramos desta palavra? Que nós devemos buscar primeiramente a Deus. Maria, ela foi onde estava Jesus, fala: Senhor, acabou o vinho. E ele disse: ainda não é chegada a minha hora, mulher, o que tenho eu contigo. Muitas das vezes nós achamos que ele até usou uma palavra dura ali com Maria, mas Jesus sabia do que estava acontecendo. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado ali naquele lugar. E eu quero dizer para você que nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Talvez você tenha buscado por alguém da sua família, você tenha insistido, você tenha buscado por essa pessoa, e essa pessoa não tem te dado ouvido. Muitas das vezes você entristece o seu coração e fala: Senhor, eu já não vou fazer mais nada. Eu tenho chamado, eu tenho convidado, e essa pessoa, esse meu filho, essa minha esposa, esse meu esposo, não quer nada contigo, Senhor. Eu vou desistir e vou abrir mão. Não. A palavra do Senhor diz que nós temos que permanecer firmes, nós temos que continuar buscando o Senhor. Amém? Deus, ele não se esquece de ninguém. O pastor já leu ali, lá em Isaías 49, que mesmo que uma mãe, aquela que gerou seu filho, esqueça, o Senhor jamais esquecerá de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele também não se esqueceu de Noé. A Bíblia fala que veio o dilúvio, tudo se acabou em água, mas Noé e a sua família, Deus falou com Noé, Noé construiu aquela arca, então só a família de Noé e aqueles animais foram separados e foram salvos. E o tempo foi passando, e até talvez Noé deve ter pensado: vamos ficar aqui até quando? Talvez, sei lá, estamos perdidos, estamos à deriva. Mas a palavra lá em Gênesis 8:1 diz que Deus lembrou-se de Noé. Deus lembrou de você, Deus lembrou do seu pedido, Deus lembrou da sua petição nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também lembrou de Moisés. O povo sai do Egito, foi cantado aqui, Faraó vem com seus guardas, com seu exército, o povo ali apertando Moisés: Moisés, você nos tirou de lá e agora? Vamos morrer aqui? Amém? E o Senhor fala para Moisés: toca nas águas, Moisés. E a Bíblia fala que veio um vento ocidental, ou seja, o vento veio contrário.
Moisés ainda não estava vendo nada, mas Deus já estava agindo, Deus já estava trabalhando. Amém? E nesta noite também não é diferente. Você tem buscado e você tem achado que Deus não tem feito nada por você. Há um hino, acho que é da Cassiane, que fala: quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te ouvindo, Ele não está te vendo. Ele está trabalhando em seu favor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus também, lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instituído para toda boa obra. Então nós temos que crer nessa palavra. Deus tem trabalhado, Deus tem feito o impossível por nós. E será que nós temos feito aquilo que é possível? Aquilo que cabe a nós fazermos? Muitas das vezes nós estamos esperando que Deus faça tudo. Não, o atributo de Deus é o impossível. Aquilo que é possível, nós temos que fazer. Nós temos que ir à oração, nós temos que ir ao culto, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar a face do Senhor. Aqui, como foi falado, o sacerdote Zacarias, ele estava no templo. Havia feito uma promessa, sim, mas ele nunca desanimou, ele continuava, porque ele não era o primeiro dia dele, aquilo ele já fazia ano após anos, com aquele mesmo ânimo, com aquele mesmo vigor, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, nesta noite, nós também não podemos desanimar. Se o tempo de Deus ainda não chegou na sua vida, aguarde, espere, descanse no Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tremendo. Há uma passagem na Bíblia interessante também, que fala que Marta e Maria mandam avisar Jesus que seu irmão Lázaro, aquele amigo que ele tanto amava, estava enfermo. E foram avisar Jesus, e Jesus estava pregando, fazendo a obra do Senhor. Como a gente sabe, onde Jesus estava, multidões o acompanhavam. E a Bíblia diz que aqueles discípulos foram lá, aquelas pessoas enviadas por Marta e por Maria para avisar Jesus. E Jesus disse: está bem, essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqueles homens devem ter pensado: pô, mas falei com Jesus, eu pensei que Jesus já ia largar tudo e ir correndo. Mas Deus, ele tem um tempo certo para agir. Deus, ele chegou ali, a palavra diz que ele chegou já com 4 dias. E Marta, ela sai ao encontro de Jesus no meio do caminho e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. E Jesus foi até eles e disse: onde colocaram? E mandou que eles tirassem a pedra. E Maria falou: olha, mas já cheira mal, já tem 4 dias. Já cheira mal, Senhor. Já acho que se o Senhor tivesse chegado antes, ele estava enfermo, o Senhor até podia curar, mas agora é impossível. Mas como nós lemos aqui no versículo 37, que para Deus nada é impossível. Mesmo aquele que esteja morto, ele reviverá, ele ressuscitará. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Me lembro também de Gideão. A Bíblia fala que os midianitas, eles atacaram todo o território, todas aquelas terras dos filhos de Israel, e eles destruíram, eles vinham com os gafanhotos, destruíam tudo, queimavam tudo. Mas Gideão estava, quando o anjo encontra Gideão, ele estava no lagar, malhando trigo. E o anjo fala: varão valoroso. Isso está lá em Juízes, capítulo de número 6, se não me engano, onde que o anjo se apresenta a Gideão e fala: varão valoroso, Deus é contigo. E ele fala assim: mas se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Né? Quantas das vezes você já também deve ter falado isso? Mas se Deus é comigo, se Deus está comigo, Ele está me ouvindo na minha oração, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esqueceu de você. Às vezes é necessário para quê? Deus permite a prova, permite às vezes uma enfermidade. Ele fecha uma porta, por quê? Para nós nos achegarmos mais a Ele. Porque quando tudo está bom, é muito fácil adorar o Senhor. Mas muitas das vezes nós deixamos o Senhor de lado, nós começamos a desanimar, nós começamos a parar no meio do caminho, já começamos a procurar uns certos pretextos: hoje eu estou cansado, hoje eu não vou, amanhã eu vou, e chega no amanhã, aí eu vou depois da manhã, e depois da manhã também não vai, e acontece o que aconteceu comigo.
Daqui a pouco você está aí mais frio do que uma pedra de gelo e está se desviando do caminho do Senhor. Amém? Mas não é isso que Deus quer. Então, muitas das vezes, Deus lhe prova. Deus fecha uma porta, Deus faz tudo isso para quê? Para que você se torne a Ele, para que você esteja mais perto dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E essa palavra aqui é muito interessante, porque para Gideão era